Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los à nossa reflexão do 16º domingo após Pentecostes, em que nós queremos fazer a leitura e a reflexão em cima do texto da Epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola, capítulo 6, versículos 6 até 19, onde nós lemos: É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. E desse modo eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Esse é o nosso texto proposto para hoje. E sempre quando nós fazemos um estudo da palavra, precisamos nos ater ao contexto, ao texto e à nossa vida prática. São essas três vertentes que precisamos observar. Primeiramente, o contexto. Paulo escreve não apenas uma, mas duas cartas ao jovem pastor Timóteo, que liderava uma igreja, a igreja de Éfeso. E Paulo estava já nos últimos anos de seu ministério de vida. Ele, inclusive, muito provavelmente estava em prisão, uma prisão domiciliar, mas estava preso quando ele redigiu esta carta a Timóteo. E Paulo é muito enfático, às vezes até dá uns puxões de orelha em Timóteo, no sentido de que Timóteo precisa ouvi-lo, precisa obedecer, não apenas a palavra de Paulo, mas a palavra de Deus. E nós observamos também que, por outro lado, Paulo é muito carinhoso com Timóteo, em certo momento vai chamá-lo de verdadeiro filho na fé. E nós podemos pensar, mas estas são cartas pastorais, a primeira e a segunda epístola a Timóteo, a carta a Tito. Será que não é uma carta dirigida apenas a pastores e líderes espirituais?
E eu digo a vocês que não. Essas 3 cartas, ditas como pastorais, servem para todos os cristãos. Nós observamos também que havia desafios lá em Éfeso. A principal dificuldade era a proliferação de falsos mestres que estavam introduzindo outras doutrinas. E isso estava causando desordem e confusão na comunidade. E claro, havia também questões sobre o comportamento dos membros, que possivelmente é o enfoque do texto de hoje. Então nós precisamos observar 3 pontos quando nós observamos o propósito desta carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu esta carta para combater falsas doutrinas, para estabelecer a ordem na igreja, para encorajar e fortalecer Timóteo. E diante desse texto nós temos uma divisão, possíveis divisões, e vamos seguir a seguinte divisão, em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 6 a 10, nós estamos diante do que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo como uma corrida ruim. A segunda parte, dos versículos 11 e 12, nós estamos diante do que Paulo apresenta a Timóteo como uma corrida boa. E por último, dos versículos 13 a 19, nós temos diante de nós aquilo que poderíamos chamar de mudando de corrida. Então, passando à primeira parte, uma corrida ruim. Qual é a corrida ruim que muitos estão correndo neste momento, nesta vida e neste mundo? Nós já refletimos há algumas semanas atrás acerca de uma corrida ruim. Até apelidamos esta corrida da corrida dos ratos. Parece que estamos, de certo modo, complementando aquela reflexão. O apóstolo Paulo diz que a religião ela é fonte de muita riqueza. E isso pode dar um falso entendimento aqui, porque em nosso mundo atual há muitos religiosos ricos, milionários. Mas não é dessa riqueza que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo aqui, porque ele diz lá na sequência do texto: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Portanto, não é dessas riquezas materiais que Paulo está falando quando ele diz que a religião é fonte de muita riqueza. Porque logo na sequência ele fala em contentamento. E aí ele questiona: o que trouxemos para o mundo? Nada. O que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, por que muitas pessoas estão na corrida dos ratos, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de fama, poder, prestígio neste mundo e nesta vida, se tudo passa, se nada disso vai ser levado? E aí nós podemos adentrar num outro questionamento. Paulo diz que é necessário agradecer e se contentar com o que se tem. E essa é uma questão importante para nós fazermos, não apenas nesta reflexão, mas ao longo da nossa vida. Como podemos encontrar contentamento? Como podemos ser felizes? Será que para ser feliz eu preciso ter certas coisas? E nem estou falando apenas de dinheiro, de bens. Talvez alguém diga: eu só serei feliz quando eu tiver saúde. Mas será que isso vai ser possível em certos casos? Por que nós precisamos de coisas para termos contentamento? Será que não podemos já agora nos contentar com o que temos? E aí ele vai dizer na sequência no versículo 9: porque os que querem ficar ricos caem em pecado. Porque eles nunca estão contentes. Eles nunca estão satisfeitos. E talvez esteja aí
o ponto crucial quando nós falamos em contentamento. Talvez alguém possa interpretar esta parte de uma forma equivocada quando pensa assim: Deus não quer que a gente tenha ambição nenhuma, que a gente não tenha planos, que a gente não tenha sonhos, que a gente apenas se contente com o que a gente tem e acabou. Mas não é esse o ponto aqui. O ponto é, nós podemos buscar melhora, nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, ter uma casa melhor, um carro melhor, não sei. Mas já hoje, com o que nós temos, precisamos ter contentamento. Precisamos estar felizes. Porque se pararmos para pensar, nós temos muito mais do que precisamos e do que merecemos. E eu friso essa parte a vocês. Temos muito mais do que precisamos e do que merecemos. Se voltarmos o tempo um pouco, veremos que havia reis, imperadores, chefes de estado que há 200, 300 anos e talvez menos tempo viviam com muito menos do que o que nós temos hoje. E aí nós precisamos observar qual é a raiz de todos os males. Qual é o problema de estarmos na corrida dos ratos? Qual é o problema de estarmos em uma corrida ruim? A raiz de todos os males não é o dinheiro, não são os bens materiais, não são as coisas deste mundo, mas o amor ao dinheiro, o amor aos bens materiais. É eu apenas estar contente quando eu tiver coisas. É eu não estar agradecido por aquilo que eu tenho. Aí está a raiz de todos os males. É eu nunca estar satisfeito, nunca estar contente. E então passamos para a boa corrida, os versículos 11 a 12, que é o ponto fundamental desta nossa reflexão e vale a pena lermos na íntegra quando o apóstolo Paulo diz: mas você, homem de Deus, pessoa de Deus, fuja de tudo isso, fuja dessa corrida dos ratos, fuja dessa corrida ruim. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. A recomendação de Paulo a Timóteo, a você, a mim, a todos nós hoje é: corra a boa corrida. Se você está na corrida ruim, deixe essa corrida de lado. Não precisa completar ela. Pare no meio do caminho. Vá para a boa corrida. E a boa corrida é a corrida da fé. Por que será que Paulo faz essa analogia da corrida para recomendar a Timóteo a boa corrida da fé? Correr não é algo de hoje, né? Nós estamos vivendo um período meio da modinha da corrida. Tem até códigos para corredores. Tem até uma historinha de usar uma meia azul, o corredor que estiver solteiro, para encontrar uma namorada, uma pretendente, e vice-versa. A moça que for correr de meia azul. Corrida é uma coisa muito antiga. A maratona, a história da maratona, se nós observarmos, vem lá da Grécia Antiga. Havia uma guerra e aí não havia comunicação como hoje, obviamente, e foi necessário que alguém avisasse que a guerra tinha acabado, que havia paz. E aí então houve um corredor que correu cerca de 40 e poucos quilômetros para a cidade de Marathon. Daí vem maratona. Maratona são 42 quilômetros.
É mais ou menos assim a história, né? Não exatamente assim. E quando ele chegou, ele anunciou o recado que ele tinha para dar e caiu estatelado no chão e morreu. Ele não tinha se preparado adequadamente, né? Porque não é como hoje. Mas a corrida era algo que era do conhecimento, não apenas de Timóteo, mas das pessoas da época. Os gregos tinham essa modalidade como algo que realizavam. E Paulo faz uso dessa analogia porque era do conhecimento dos seus ouvintes e também porque Timóteo precisava ouvir que ele estava na corrida certa e que talvez ele estivesse sendo tentado a correr a corrida errada, mas ele estava na corrida certa e precisava ser perseverante. Por isso que ele vai dizer lá, né? Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. E no final das contas, a boa corrida é eu deixar de olhar para o meu umbigo, para as minhas necessidades e ficar murmurando, reclamando e vendo que eu não tenho tudo que eu quero, mas observar o meu próximo, as suas necessidades e amá-lo. Por isso, Paulo vai dizer na terceira e última parte do nosso texto: mude de corrida se você está na corrida errada. Não entre na corrida errada se você está pensando em corrê-la. E Paulo é tão enfático que ele vai dizer a Timóteo, claro, ele pode dizer isso a Timóteo, porque Timóteo era o seu pupilo: eu ordeno a você. Mas neste momento, não me escute como se eu aqui estivesse ordenando a você, como se eu fosse a autoridade, mas escute a palavra e pense que Deus está dizendo a você: eu ordeno a você. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa acusá-lo de nada. Corra a boa corrida, a corrida da fé. Os outros textos deste domingo falam também de riquezas. O texto do Evangelho de Lucas tem a conhecida parábola do rico e de Lázaro. O rico tinha tudo o que queria e possuía muito, enquanto que Lázaro vivia das migalhas do rico. E aí os dois morrem. Lázaro vai para o céu, o rico para o inferno. E aí, de alguma maneira, eles se comunicam e o rico, que está lá sofrendo as agruras do inferno, pede, suplica para que Lázaro, de certo modo, o ajude no seu suplício, ou que ao menos seja permitido que Lázaro retorne para a vida terrena e avise os seus irmãos para que eles possam se comportar direito. E aí então, nós temos nesta parábola um recado muito importante de Jesus. Eles têm os profetas. Mesmo que alguém ressuscitasse, eles não acreditariam. De certo modo aconteceu, né? De certo modo não, completamente aconteceu. Jesus ressuscitou. E muitos continuam na descrença. E muitos continuam na corrida ruim. E não entram na boa corrida. Por isso, no final, o recado de Deus é enfático. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene. Primeiro, não sejam orgulhosos. Vocês não têm riquezas porque vocês mereceram, porque vocês fizeram por onde. É tudo graça, bênção de Deus. Segundo, não ponham a sua esperança nessas riquezas, porque isso tudo um dia vai acabar. Mesmo que você morra rico, você não vai levar nada. Ponha a sua esperança em Deus, porque nele nós podemos esperar
e não nas coisas desta vida e deste mundo. Quarto, sejam ricos em boas ações. Amem, tenham misericórdia. E quinto e por último, sejam generosos e repartam com os que não têm. São estes os recados para quem é rico. Talvez alguém pense assim, então, diante da parábola do rico e de Lázaro, pode nos dar a impressão de que quem é rico vai para o inferno, quem é pobre vai para o céu. Mas não é isso que Deus está falando. O ponto é que o rico não ligava para Lázaro e para quem precisava. Ele só queria acumular mais, ele só queria ter orgulho daquilo que ele tinha. Os ricos nesta vida podem fazer muito com o seu dinheiro, repartindo, ajudando. Só que você talvez pense assim, mas eu não sou rico, então esse recado não é para mim. Eu sou pobre, então eu já tenho a bênção de Deus. Deus já tem pena de mim, misericórdia de mim. Mas eu tenho que dizer a você, querido irmão, querida irmã, se você crê em Jesus, se você tem a dimensão do amor de Deus por você, você é rico, você é milionário. Nem Elon Musk, nem Bill Gates, nem Mark Zuckerberg tem a mesma riqueza que você. Talvez eles tenham a mesma riqueza, mas não mais riqueza do que você, em termos espirituais. E o que você vai fazer com tanta riqueza? Vai guardar para você? Ou vai repartir? Reparta. Seja generoso. E eu não estou falando apenas de testemunhar a fé que te salva, mas de perdoar e de amar. São tarefas tão difíceis, mas nós recebemos tanto de Deus que devemos repartir. Por último, retomando as ideias principais deste texto e desta reflexão, há uma corrida ruim em que a maioria do nosso mundo está. Não esteja nela. Dê prioridade para o reino de Deus. Segundo, Deus deseja que corramos a boa corrida da fé. E isso não é fácil, mas vale muito a pena. Terceiro, o texto não diz explicitamente, mas é oportuno refletirmos sobre os desafios para corrermos a boa corrida. E quem sabe possamos fazer isso agora. Quais os desafios de estarmos correndo a boa corrida, a corrida da fé? É deixarmos muitos interesses materiais de lado. É não termos, de repente, tudo aquilo que sonhamos e planejamos. É amar. E amar é se sacrificar. É perdoar quando nós não queremos perdoar. É ser generoso quando muitas vezes nós não queremos nos doar e doar nada. Mas eu tenho certeza que correr esta boa corrida vale muito a pena. Quando o corredor chega ao final da linha de chegada, ele olha para trás e pensa, valeu a pena. Mesmo que ele não chegue em primeiro, o que vale a pena é chegar. Do mesmo modo, quando chegarmos ao final da corrida da fé, não vai importar a posição, porque em Cristo já somos mais que vencedores. Corra a boa corrida, deixe a corrida dos ratos de lado, dê prioridade ao reino, e você, sem dúvida alguma, continuará sendo muito abençoado, e abençoará a muitos que tiver contato com você. Espero que esta reflexão tenha sido de proveito. Continue correndo a boa corrida. Curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.